Olá, caros alunos e alunas, vamos para o nosso vídeo do quadro explicativo de reforma religiosa. A gente deve perceber aí que a Igreja Católica no século XV e XVI passava por vários problemas. Alguns desses problemas vinculados a essa nova classe social que eu tenho falado para vocês que está surgindo, que é a burguesia. A burguesia era uma classe social um tanto quanto mal vista pela Igreja Católica, principalmente pelo fato da burguesia ela lucrar através da exploração do homem. Uma prática da burguesia que batia muito de frente com as ideias católicas era a usura, ou seja, empréstimo de dinheiro a juros. Então o burguês ele recebia proventos, recebia dinheiro através da exploração da pessoa, do trabalho da pessoa. Então isso era muito mal visto pela Igreja Católica, o que excluía grande parte das ideias burguesas de uma percepção aí de salvação. Uma outra concepção muito voltada, digamos assim, à prática da Igreja Católica era a venda de sacramentos. Então o que você percebia é o seguinte, que os padres vendiam o batismo, vendia a extrema-unção, a primeira comunhão e tudo mais. Então essa era uma prática muito mal vista, além da venda de artigos sagrados também. Então se vendia muito nessa época aí ossos do burrinho de São José, pedacinho do manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida, lasca da cruz de Cristo. Então tudo isso era muito comercializado dentro da igreja, o que acabava deixando aí problemas, que acabavam gerando problemas aí para a igreja a longo prazo. Uma concepção aí que mais problemática de todas é a venda de indulgência. O que é indulgência? É uma carta no qual ela é escrita, teoricamente aí assinada pelo Papa, dando perdão do Papa a um pecado que a pessoa cometeu. Então a pessoa, nesse sentido, ela iria cometer um pecado, comprava a carta de indulgência e automaticamente ela estava livre desse pecado. E a venda de indulgência nas igrejas vai gerar o ápice aí da reforma, principalmente com o monge Martinho Lutero, que vivia lá na região da Prússia, onde hoje é a Alemanha, e ele vai se negar a vender essas cartas de indulgência. E sendo pressionado aí pelos seus superiores hierárquicos dentro da Igreja Católica, Martinho Lutero ele decide pregar 95 teses, 95 pontos contra a Igreja Católica. Então ele faz essa carta, ele coloca esse papel com vários pontos contrários à igreja e prega na porta da sua igreja, onde todos os fiéis vão ter acesso. É claro, isso vai ter uma repercussão extremamente negativa para Martinho Lutero, a ponto de chegar, em 1521, o Papa Leão X excomungar, ou seja, expulsar o Martinho Lutero da Igreja Católica. Sem outra possibilidade ali, e com certo aval do príncipe Frederico III da Prússia, o Lutero ele vai criar sua própria igreja, chamada Igreja Luterana. Uma das primeiras coisas importantes que ele faz na Igreja Luterana é traduzir a Bíblia para o alemão. Isso aí eu disse para vocês na aula, que vai abrir espaço, a tradução da Bíblia para o alemão abre espaço para a interpretação mais direta, mais aberta a respeito da Bíblia. Então, a partir daquele momento ali, o sujeito tinha acesso ao conhecimento, tinha acesso à Bíblia. Por que antes ele não tinha acesso, professor? Porque antes a Bíblia era em latim, e aí pouquíssimas pessoas tinham acesso. Então, a partir do momento que Lutero traduz a Bíblia para o alemão, isso abre espaço para outras pessoas lerem a Bíblia, interpretarem de forma diferente de Martinho Lutero e, nesse sentido, aí, criarem outras igrejas, abrindo um leque de possibilidades para a criação de igrejas protestantes. Um outro ponto interessante aí da igreja luterana é a ideia da salvação pela fé e predestinação divina. Então, o sujeito precisava de fé para alcançar a graça, alcançar a salvação. Então, nesse sentido aí, ele não precisaria, digamos assim, de intermediários perante a Deus, não precisaria de um padre, não precisaria de o apoio de um santo. Só a fé seria o fator primordial para ele ser salvo. O Lutero também pregava a ideia de que todas as pessoas, ao nascerem, já são predestinadas por Deus a ir para o céu ou para o inferno. Então ele vai conceber a ideia da predestinação divina, que na aula eu deixei muito claro que não foi o Martinho Lutero que inventou isso já havia há bastante tempo, essa discussão já havia há bastante tempo dentro da Igreja Católica.
Um ponto importante da Igreja Luterana é que ela também vai ser contra as práticas de lucro da burguesia, ou seja, mais uma vez a burguesia não se acha dentro de um elemento religioso. Em que momento a burguesia vai se achar? Através da reforma calvinista, através da religião criada aí por João Calvino. Então, inicialmente eu digo que o João Calvino ele era um burguês, ele vinha de uma família burguesa dentro da França, mas como a França é um país católico, e o catolicismo na França era muito forte ali no começo do século XVI, o João Calvino acaba saindo da França e indo para Genebra, lá na Suíça, com uma certa liberdade, ele começa a desenvolver as suas teses. As teses de Calvino ela tem uma base muito forte em cima da Igreja Luterana, porém o Calvino ele vai tem alguns fatores diferenciais. Então, assim como Lutero ele vai acreditar na predestinação divina, na salvação pela fé, mas ele vai falar uma coisa bem interessante, que é o acúmulo de riqueza como sinal da graça. Nesse sentido, o que o fiel perguntaria a João Calvino? Olha, Calvino, basicamente funciona assim: se eu já fui predestinado por Deus a ir para o céu ou para o inferno, eu gostaria de saber como, digamos assim, eu posso ter certeza que eu fui predestinado a ir para o céu. Então a resposta seria através da fé e também do acúmulo de riqueza. Então quanto mais você puder